Quem tem irmão mais novo conhece o problema. O irmãozinho quer brincar junto com os mais velhos, mas ainda não tem capacidade de entender as regras, não sabe lidar com as consequências de uma derrota. Aqui no Rio chamamos isso de café com leite. Deixamos o caçulinha brincar também, mas ele é café com leite, todo mundo pega leve com ele não perde nunca. Não é pra valer com ele. O sistema jurídico positivista funciona dessa forma também. Até a chamada maioridade civil, até os 18 anos, você não pode assinar contratos vendendo ou cedendo seus bens, não pode se casar, não pode tomar nenhuma decisão importante. Nesse meio tempo, você tem um responsável, sempre um adulto com capacidade jurídica para tomar essas decisões por você. Geralmente são seus pais, mas podem ser outras pessoas também. É o chamado responsável legal. Por outro lado, existe a questão do crime. O nome é diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. Antes dos 18 anos, você é café com leite. Se assaltou ou matou alguém, é por má influência, não levam isso muito a sério. Existe punição, mas a punição é uma pequena fração da punição dos adultos. O problema da maioridade é daqueles problemas fáceis de entender, mas muito difícil de resolver. Não podemos deixar crianças de 10 anos se casar com pessoas de 40. Não por um julgamento moral, mas porque claramente a criança não sabe o que está fazendo. Grandes chances de ter sido facilmente seduzida por um pedófilo. Veja, o problema não é a diferença de idade, não é um julgamento moral aqui. Uma jovem de 20 anos que queira se casar com um senhor de 50, não há problema. Aos 20 anos ela já sabe o que quer da vida, e se por qualquer motivo que seja aceita tal casamento, a diferença de idade é um problema só deles dois e de mais ninguém. Mas numa sociedade libertária não podemos fixar um limite arbitrário. Antes dos 18 é incapaz, depois dos 18 é capaz. Qualquer limite imposto por um agente externo significaria uma agressão à autopropriedade. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como resolver o problema da maioridade? Bom, vamos dar um passo atrás e tentar entender o problema aqui. Por que, afinal, uma criança até uma certa idade é considerada incapaz? Existem duas vertentes para analisarmos isso. Podemos ver o problema aqui pela ótica jusnatural, com base em experiências e no consenso que é usado por juristas para explicar esse conceito nas legislações atuais. Esse conceito de responsabilidade civil, embora existam diferenças entre idades e condições usadas em alguns lugares, é mais ou menos unânime no mundo todo. Todos entendem que crianças são incapazes de consentir. Mesmo que digam sim para um contrato, isso não significa que tenham consentido. A questão toda é que consentir com um contrato, aceitar um contrato, significa concordar com todas as condições impostas por aquele contrato. A criança não tem capacidade de considerar todas as variáveis envolvidas, todos os desdobramentos no tempo e no espaço da decisão que está tomando. Portanto, é incapaz de consentir. Mas não é apenas a capacidade de entender os benefícios e riscos das situações. Vai mais além. É a capacidade de entender o que as outras pessoas estão pensando e como suas ações vão refletir em ações de outras pessoas. Essa nossa capacidade cognitiva, que consiste em simular a mente de outra pessoa, de se colocar no lugar de outra pessoa ao decidir uma ação, é uma característica unicamente humana e recebe o nome de teoria da mente. Veja essa experiência com crianças de 3 e 5 anos. Um adulto conta uma história para uma criança de 3 anos. Sally vai guardar a bola no cesto e vai cobrir o cesto. E agora Sally vai embora brincar, lá fora no jardim. Lá vai ela. Enquanto ela está lá fora brincando, vem a malvada Anne, que vai tirar a bola de Sally de dentro da cesta, e agora a Anne enganadora vai esconder a bola da Sally em uma caixa. Você lembra onde estava Sally, a dona da bola? Ela tinha saído para brincar, não é? Agora Sally está voltando, e agora ela vai procurar a bola dela. Onde Sally vai procurar a bola dela? A criança de 3 anos acha que vai procurar aqui na caixa. O adulto pergunta, por que vai procurar na caixa? Ah, porque está aqui, diz a criança. Até a idade de 3 anos, pesquisadores descobriram que crianças não conseguem atribuir ações, motivos e pensamentos a outras pessoas. Mas, na idade de 5, o cérebro da criança já desenvolveu a capacidade para entrar no cérebro da outra pessoa,
para simular na sua cabeça o que a outra pessoa está pensando. E agora Sally está voltando. Ela vai procurar a bola dela. Onde Sally vai procurar a bola dela? Ah, na cesta. Na cesta? Ok, vamos olhar a cesta. Ó, ela não achou a bola na cesta. Ah, mas é porque a bola deveria estar aqui, mas não está. Essa capacidade é o que entendemos por teoria da mente. Note que a experiência mostra um nível muito preliminar de tal capacidade. Para conseguirmos viver em sociedade, usamos tais simulações da mente de outras pessoas de forma muito mais profunda em um grande número de situações, mesmo sem perceber que fazemos isso. É a evolução dessa capacidade a partir de um determinado ponto que nos dá a capacidade de consentir. Quando você tem informações suficientes, não apenas para tomar decisões e realizar ações, mas para entender como outras pessoas vão reagir à decisão que você tomou e quais motivos e intenções podem estar por trás de uma solicitação de outra pessoa. Quando tal capacidade está suficientemente adequada, o seu consentimento é válido. Mas é fácil notar que tal capacidade não é tipo 0 ou 1, não é binária. É um aprendizado que na verdade não acaba nunca. Ao longo de toda a vida nossa, a nossa capacidade de nos colocarmos na mente das pessoas só aumenta. Nesse sentido, como estabelecer o limite? Qual fato específico determina o ponto em que a pessoa está suficientemente capaz para a vida pública? Mas podemos ver a mesma coisa por uma outra vertente, pela ética argumentativa. Como vimos no vídeo sobre ética argumentativa, podemos derivar que o fato de um indivíduo ter capacidade de argumentar define a sua autopropriedade. Mas, como apontamos no vídeo, entendemos que era um problema quando consideramos, por exemplo, pessoas com deficiência. Uma pessoa com deficiência mental pode não ser capaz de argumentar. Isso significa que ela não tem autopropriedade? Existe aqui um contínuo de situações, de pessoas entre a total incapacidade de argumentar e diversos graus de capacidade mental até pessoas levemente afetadas apenas. O mesmo contínuo que observamos ao longo do desenvolvimento da criança ao longo do tempo. Ela começa sem capacidade de argumentação alguma, mas ao longo do tempo vai desenvolvendo sua capacidade até ser plenamente capaz. A minha visão disso é que a capacidade de argumentação é um fenótipo estendido dos genes humanos, dos genes que definem a raça humana. Um fenótipo é algo que é definido pelos genes. Por exemplo, um fenótipo muito citado é a cor dos seus olhos. Mas todo o seu corpo, de fato, é um fenótipo, porque é todo construído a partir de proteínas criadas a partir do seu código genético. Richard Dawkins, no seu livro O Gene Egoísta, traz o conceito do fenótipo estendido. Do ponto de vista do gene, no momento que ele codifica uma grande quantidade de RNA, não importa se isso vai ter por consequência a cor do seu olho ficar azul ou você escrever um livro. Para o gene, são basicamente a mesma coisa, o resultado de uma longa sequência de RNAs produzidos que pode melhorar ou piorar as chances daquele gene se reproduzir. Esse vídeo, em última análise, pode ser entendido do ponto de vista dos meus genes como resultado de um grande conjunto de RNA que eles têm gerado desde o primeiro dia da minha concepção até hoje. Absolutamente tudo que o ser humano faz, tem a capacidade de fazer, pode ser entendido como um fenótipo estendido. Às vezes fica um pouco complicado entender esse conceito pensando em humanos. Você já viu que formigas constroem formigueiros absolutamente complexos, com cavidades próprias, túneis de ventilação, etc. Agora, até onde sabemos, não há livros para ensinar formigas sobre como construir formigueiro. Tudo é instintivo, tudo vem do código genético dela. Nesse caso, é mais claro ainda o conceito de fenótipo estendido. Do ponto de vista da química pura, não há distinção entre a perna da formiga e o formigueiro. Da mesma forma, não há distinção entre a sociedade de formigas construindo um formigueiro complexo e a nossa sociedade construindo nossas cidades, culturas. Ambas meramente respondem aos genes, que geram RNA de diversos tipos, que codificam não apenas o corpo dos indivíduos da espécie, que por sua vez usam recursos naturais para construir coisas que são úteis para si. Portanto, embora a capacidade de argumentação seja o que determina a autopropriedade,
autopropriedade, não precisamos argumentar o tempo todo para termos nossa autopropriedade reconhecida. Basta demonstrarmos que possuímos tal capacidade para todos os preceitos lógicos da ética libertária sejam aplicados. A capacidade dos nossos genes em produzir tal fenótipo estendido já é suficiente para isso. A ausência da capacidade de argumentação devido a fatores temporários como a infância, ou a inconsciência devido a um acidente, ou devido a acidentes na concretização desse fenótipo estendido, no caso de uma doença mental, são meramente obstáculos na expressão dessa capacidade, não a ausência da capacidade em si. Mesmo a pior doença mental, é possível imaginar, pode um dia ser curada. A capacidade está presente, mesmo no pior caso de doença mental humana. Portanto, qualquer indivíduo construído a partir de genes humanos possui autopropriedade, mesmo que não demonstre capacidade de argumentação por si só. Embora tenhamos o potencial para argumentação desde o momento da fecundação, portanto tenhamos autopropriedade desde a junção do óvulo com o esperma, é claro que o fato de não podermos ainda argumentar de forma consistente antes de uma determinada idade representa uma limitação. Se você reparar, as duas coisas parecem muito ligadas. Nossa capacidade de consentir com nossa capacidade de argumentar. Crianças vão gradualmente adquirindo capacidade cognitiva e, portanto, capacidade de consentimento e de argumentação. Meu palpite é que o erro teria um papel crucial aqui também, de forma similar ao explicado no vídeo Onde está o erro na ética argumentativa. A autopropriedade sempre implica em ter intenção, mas devido à nossa capacidade mental, nossas ações acabam se revestindo de um grau excessivamente grande de erro, o que faz com que, enquanto crianças, o resultado de nossas ações sejam radicalmente descolados de nossas intenções, sendo isso um risco para nós mesmos e para as demais pessoas da sociedade. Enquanto estamos limitados em nossa capacidade cognitiva, seja enquanto crianças, seja devido a uma doença, seja devido a um acidente, quando, por exemplo, ficamos inconscientes, precisamos de um tutor para nos apoiar. O tutor é uma figura conhecida do direito positivo, porém sem uma definição estrita na ética libertária. De fato, é difícil definir em termos dessa, mas podemos tentar definir uma figura com base nas várias descrições que encontramos em diversos ordenamentos jurídicos. Tenha em mente que meu raciocínio aqui é jusnatural. O tutor, lógico, não é proprietário do tutorado. A autopropriedade, como explicamos, é prevalente e o próprio tutorado é o dono do seu corpo. Porém, o tutor é alguém que voluntariamente se dispõe a suprir a deficiência temporária ou permanente do tutorado e ajudá-lo até o momento em que esse ganhe capacidade cognitiva plena. Note que isso não pode ser descrito como um contrato explícito, visto que o tutorado é, por definição, incapaz de consentir, mas, ao contrário, é uma imposição voluntária unilateral do tutor sobre o tutorado, justificada na incapacidade cognitiva deste e na possibilidade de definição de um interesse de longo prazo do tutorado. Porque, lembre-se, o tutor tem a obrigação de, quando agir em nome do tutorado, agir conforme o interesse dele. De outra forma, configura-se escravidão, imposição do interesse do tutor sobre o interesse do tutorado. Agora, como o tutor vai saber exatamente o interesse do tutorado? Apenas pode-se definir um único interesse canônico para alguém que não tem capacidade cognitiva plena: a obtenção da capacidade cognitiva plena. Ou seja, toda ação tomada pelo tutor em nome do tutorado deve ser no sentido de viabilizar e agilizar ao máximo a recuperação ou a obtenção da capacidade cognitiva, de forma ao tutorado poder, então, perseguir o interesse que achar melhor. Portanto, pode-se definir a tutela como uma responsabilidade assumida voluntariamente de limitar a ação do tutorado e agir em nome deste, sempre tendo como objetivo o interesse do tutorado em atingir a responsabilidade plena. Qualquer ação tomada pelo tutor que contraria tal interesse, trata-se de violação da autopropriedade do tutorado ou do PNA.
A tutela de uma pessoa é um bem escasso, posto que o controle não exclusivo da tutela pode gerar conflitos. Portanto, como qualquer bem escasso, a tutela pode ter 0 proprietários ou 1 proprietário, mas não mais do que isso. Veja, a tutela é um bem, é uma propriedade, não a criança em si, como explicamos no vídeo quanto custa uma criança. Uma vez que definimos a tutela, podemos nos perguntar em que ponto ela deixa de existir, ou seja, em que momento entende-se que uma criança possui capacidade cognitiva adequada para se portar em sociedade com seus próprios interesses e, portanto, sem necessidade da tutela. Bom, o fato é que a capacidade cognitiva, como vimos, não é algo binário, 0 ou 1, ligado ou desligado. Ao contrário, é um contínuo que vai evoluindo ao longo do tempo. De fato, pode-se fazer o caso que, como ao longo de toda a nossa vida, nossas ações terão erros, jamais atingiremos a capacidade cognitiva plena, mas em algum ponto é preciso traçar um limite. E não há uma forma simples de resolver isso, mas algumas características podem ser divisadas. A primeira delas, é preciso que seja algo público. As demais pessoas precisam saber que aquela pessoa ou criança já não é mais uma criança e agora é uma pessoa, já é capaz de tomar suas decisões, porque se eu encontro um jovem na rua e quero fechar um contrato com ele, preciso saber se ele pode fechar esse contrato por si só ou se eu preciso do consentimento de um tutor. Tem que ser algo público, tem que ser algo que as outras pessoas consigam ver. As sociedades antigas tinham uma resposta para isso. Na Grécia Antiga, no Império Romano, o divisor era a puberdade. No momento que a menina menstruava, passava a ser adulta, e o menino, no momento que passava a ter pelos nos genitais, viravam adultos, portanto responsáveis. Como esse acontecimento importa para toda a sociedade, outras pessoas precisam saber se aquela pessoa é maior ou não, havia sempre uma festa, um acontecimento para marcar o fato daquele menino, daquela menina se tornar adulto. Em algumas culturas ainda existe hoje, por exemplo, sociedades judaicas até hoje têm o bar mitzvah para os meninos e o bat mitzvah para as meninas. São basicamente festas em que aquele adolescente com 12 anos no caso das meninas e 13 anos no caso dos meninos se torna adulto nos olhos daquela cultura. Tribos indígenas brasileiras ainda usam esse critério também. Tipicamente você tem uma cerimônia de passagem, em algumas sociedades até traumática. Mas o importante é, a sociedade toda participa daquela festa, de forma que toda a sociedade sabe que aquela criança virou um adulto aos olhos daquela cultura. Mas numa sociedade grande como a nossa, isso é impraticável. Não dá para fazer uma festa grande para todos os 7 bilhões de pessoas do mundo. Como resolveríamos isso no Capistão? Certamente as informações devem ser públicas, devem haver registros públicos, público no sentido de poderem ser acessados por qualquer um, mas mantidos por entidades privadas, onde estão registrados se aquela criança é um adulto, é responsável ou não. A decisão de tornar a criança capaz deve ser, num primeiro momento, cultural. A cultura ou o grupo ao qual aquela família pertence provavelmente já tem uma regra cultural para definir a maioridade. Pode até ser a regra dos 18 anos, nada impede. Se não houver definição cultural, o critério é o familiar. Na falta de critérios culturais, os pais decidem quando o filho se torna capaz. O tutor toma essa decisão pelo tutelado. O filho, claro, tem a possibilidade de contestar a decisão dos pais, tanto a ausência da emancipação quanto a emancipação precoce. Tudo isso pode ser discutido na justiça privada. As partes interessadas levam seus argumentos à justiça privada. O ponto importante é que a emancipação precisa ser de conhecimento público, para que fique claro para todas as demais pessoas daquela sociedade. Importante notar que o Ancapistão é um movimento claro em direção a uma maior complexidade de definições legais. Certamente decisões simplistas, como estabelecer uma idade fixa, não têm futuro. Hoje, isso já gera conflitos na nossa sociedade. Essa coisa de colocar 18 anos apenas não funciona. Mais informação, mais acessível e ampla, é o que é necessário para tratar o problema tão bem quanto possível. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.